CDE. O que é o CDE, né? Então, segundo a ISO 19650, que trata sobre diversos assuntos do nosso meio BIM, né? O CDE é o nosso ambiente comum de dados, tá? O CDE vem da sigla em inglês. Hoje iremos tratar especificamente do Trimble Connect. Então, caso vocês não conheçam, né, vocês podem digitar no Google mesmo, Trimble Connect. O primeiro link aqui já vai ser direcionado, então, lá para o nosso CDE. Aqui no canto superior direito, então, vocês podem encontrar um local, né, para vocês fazerem a inscrição de vocês aqui no site. Então, vocês bastam clicar ali no Sign In. Vocês já vão então estar redirecionados para a etapa de login. Se vocês não tiverem uma conta, né, você pode criar um Trimble ID ou vocês podem sempre acessar através de algum e-mail de vocês. Aqui eu vou acessar através do meu e-mail, que eu já tenho cadastrado os projetos, né? Então ele já automaticamente aqui conecta, como eu já tenho conectado aqui a outros projetos, beleza? Para vocês, o Trimble Connect, então, tá? Ele funciona tanto através da plataforma aqui no navegador de vocês mesmo, então até para um cliente de vocês, caso vocês queiram apresentar um projeto, daria para vocês compartilharem um link do Trimble, tá? Ou vocês também podem vir aqui no canto superior direito, clicar aqui nesses quadradinhos, vocês vão colocar lá Download Connect Apps. Aqui em Download Connect Apps, vocês podem fazer então o download de algumas extensões, por exemplo. Vocês trabalham bastante com Revit, então tem aqui um, um facilitador para exploração para exportação do IFC lá no Revit. E o mais importante, na verdade, é esse Trimble Connect for Windows. Aqui vocês vão baixar, vão ter acesso a todos os seus projetos, o CDE de vocês, através de um aplicativo, então, que fica então criado, vinculado aqui no computador de vocês. Então eu saí ali então do meu navegador, né? Então eu estava aqui no navegador. E eu vim aqui então para o meu aplicativo que já está instalado no meu computador. Que então também aparecem os mesmos projetos que aparecem no navegador, aparecem aqui também para mim. Então vamos acessar um desses projetos, né? Vou clicar aqui nesse projeto chamado Ambiente Tamandaré. Vocês vão ver aqui que eu já tenho criado já algumas pastinhas desse meu projeto, né? Em geral, a estrutura organizacional das pastas, né, depende de cada empresa e é interessante que tenha também descrito, caso necessário, que seja descrito, né, no plano de execução BIM como que tem que ser essa estruturação das pastas. Tá? Então aqui a gente tem uma estruturação meio padrão e aqui a gente tem a nossa abinha de projetos. Então aqui dentro de projetos estão relacionados todos os nossos projetos. Nesse daqui em questão, ainda a gente não tem nenhum projeto desenvolvido, né? Mas vamos acessar aqui então um outro projeto, onde a gente já desenvolveu algumas outras disciplinas. Então aqui já tem os projetos desenvolvidos e vocês vão ver que aqui nessa abinha de Views, sempre vai aparecer, sempre aparece para nós aqui, né? Uma pré-visualização do que a gente tem nesse nosso projeto. Então aqui em projetos, se a gente for lá em arquitetura, eu posso também abrir aqui já diretamente os meus IFCs de arquitetura. Por exemplo, dou 2 cliques, ele já abre aqui para mim, então, o meu modelo de arquitetura. Inicialmente, né, ele abriu somente o meu modelo de arquitetura. Caso vocês necessitem, vocês podem vincular todos os modelos aqui nessa visualização de vocês. Como é que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui nesse Model Selection. E aqui, então, vamos definir quais os projetos que a gente quer ver ali. Então, digamos ali, eu quero ver então, o estrutural aqui junto, então vamos colocar aqui estrutural. E digamos que eu queira ver também o IFC de PPCI, por exemplo. Né? Dou um close, clico aqui no olhinho para ligar o estrutural e ali está. Então está tanto o meu projeto de PPCI quanto o meu arquitetura e o meu estrutural, todos vinculados aqui no meu modelo. No meu modelo que a gente já vai começar então a chamar ele de federado, beleza? Para facilitar a visualização, o que a gente pode mudar aqui? Então, por exemplo, a gente poderia colocar uma cor vermelha no meu PPCI. Então, onde que eu cliquei? Né? Cliquei nesse quadradinho aqui do modelo e cliquei aqui no vermelho. Dou um OK, ele já automaticamente define todas as peças ali como vermelho.
O estrutural, eu posso deixar também aqui, eu quero deixar numa cor só para destacar um roxinho. Deixar aqui também um roxinho. Aqui foi feito separado as vigotas do projeto estrutural em si, tá? Ah, Paulo, mas eu quero ver um pouco lá dentro, quero ver o que está passando dentro das paredes. Então é interessante a gente colocar uma transparência na arquitetura, certo? Então eu vou clicar aqui na arquitetura, e aqui eu vou puxar aqui, então essa minha barrinha de transparência, eu vou puxar aqui para uns 50% mais ou menos. Então agora sim, né, a gente está vendo até a parte interna lá do nosso projeto. Ah, não gostei, como é que ficou? Podia ser um pouco menos transparente. Clico ali de volta e vocês vão ajustando conforme a necessidade de vocês. Beleza? Outras funcionalidades legais. Então aqui ele é bem autodidata mesmo, o próprio software ali vocês conseguem de fácil entendimento, né? Então vocês conseguem ir clicando nos botões e vendo as funcionalidades. Se vocês chegam perto aqui e, e deixam então próximo ao seu mouse de alguma ferramenta, eles vão então mostrando o que cada uma das ferramentas fazem. Eu diria para vocês então baixarem o Trimble aí, tá? E irem testando cada uma das funções. As funções ali que a gente acaba mais utilizando seria o lápisinho aqui, né? Então o lápis, ou você pode desenhar linhas ou chamadas aqui em nuvem. Ele pede para você selecionar em qual plano que você vai querer desenhar. Então, por exemplo, poderia desenhar nesse plano aqui, mas eu quero desenhar nesse aqui frontal. Então, clico aqui no plano e daí ele libera para você fazer a sua anotação que você deseja, beleza? Aqui também a cota vai seguir mais ou menos a mesma lógica. Então, eu quero cotar desse perfil aqui da minha pele de vidro até o final aqui da minha estrutura. Então ele já deu ali já a dimensão em centímetros. Provavelmente no de vocês venha essa distância aqui em milímetros, mas ela tem como ser editada lá nas configurações do projeto de vocês. Aqui então a cor que vocês podem mudar também desse lápis aqui, vocês podem mudar a cor. E aqui uma outra ferramenta muito legal, né, que é os cortes. Vocês podem criar cortes aqui então eu quero ver mais lá mais próximo aos banheiros. Como é que eu faço? Então clico aqui nessa tesourinha, clico na face que eu quero fazer o corte e arrasto então lá para próximo aos banheiros, por exemplo. Então aqui a cozinha, né, vou arrastar lá para os banheiros. Então aqui a gente já está no banheiro, tá? Então arrasto aqui, eu consigo ver lá dentro do banheiro o que está acontecendo aqui. Caso Então, se vocês precisam ali verificar se o projeto de vocês estão atendendo a NT do bombeiro, né? Eu quero fazer essa verificação. Como é que vocês podem fazer? Vocês vão criar aqui, então, um itemzinho, uma chamada aqui para o nosso engenheiro de incêndio, né? Vocês podem até cotar aqui, fazer uma cota aqui qualquer, aqui assim, né? Só para indicar, não peguei muita referência, né? Então por isso que deu um valorzinho quebrado, mas por exemplo a gente pode criar um item aqui, clicar na setinha a mais, colocar aqui assim, escada. E aqui na descrição vocês colocam
Por gentileza, verificar se as dimensões de largura, altura e profundidade do degrau atende à legislação dos bombeiros. Na parte do assign, vocês podem então indicar para quem que vai ser feito para quem que é a responsabilidade desse item, né? Então, por exemplo, colocar ali PPCI, que vocês colocam então o tipo desse item e a prioridade. Preciso dessa informação para hoje, então vocês já colocam aqui um crítico ou um high para também o projetista ali entender quando que ele precisa te repassar essa informação. Vocês também podem colocar aqui para quando que vocês precisam e para facilitar ainda a encontrar esse item, vocês podem então criar tags. Então aqui eu posso colocar PPCI e o status vão ser sempre esses status, tá? Então new, in progress, waiting, done e closed. Como que em geral nós utilizamos esses status aqui no escritório? A gente sempre coloca new quando é um novo item, tá? In progress, quando o projetista viu o item, então o pessoal de PPC lá eu vi o item, então eles podem mudar o status para in progress, então ele está analisando já, então até para o gestor fica entendível ali que o projetista já está verificando. Waiting, a gente coloca quando tem alguma dúvida ou alguma pendência de alguma outra disciplina. Digamos ali que o PPCI vai responder solicitando então ajuste. Eu preciso que aumente o tamanho desse degrau, a altura do degrau, preciso que diminua a altura do degrau. Então ele pode colocar então um comentário e daí ele vai mudar o status para waiting. Então ele está esperando a arquitetura resolver essa questão para ele finalizar a verificação dele e aprovar então a dimensão do degrau. Quando então o projetista finaliza, o PPCI finalizou, a arquitetura finalizou, eles colocam como done. O gestor aqui em geral vai lá e vai mudar o status para close para que ele também possa verificar se realmente foi tudo atendido no entendimento e como que o cliente deseja, beleza? Então aqui a gente pode colocar um status de new e vou dar um save. Ele às vezes pode demorar um pouquinho. Basicamente quando a gente cria então esse nosso BCF, ele vai criar também uma imagenzinha do local que a gente estava aqui com a imagem, tá? Então ele criou aqui uma imagem. Se vocês quiserem, ele não pegou a minha cota. Por que ele não pegou a minha cota? Ele vai criar a imagem no momento que a gente clica aqui no mais. Então, quando eu cliquei no mais, eu ainda não tinha feito essa cota. Por isso que ele não apareceu aqui a cota. Então, se vocês quiserem, vocês podem criar uma nova fotinha aqui, né? Então, colocar uma nova foto. Clica aqui na fotinha. Ele já vai adicionar a vista, então, daí sim aparecendo a nossa cota. Beleza? Aqui então na direita, nesse item, ficam os comentários. Aqui o pessoal de PPCI então pode fazer uma anotação. Somente para teste, esse item não verificar. Por exemplo, aqui eu estou só para ninguém sair fazendo nenhum ajuste no projeto que não seja necessário, né? Ainda, vocês podem adicionar documentos de referência, pode tirar um print da norma, salvar no seu computador e daí puxar para cá, digamos eu quero salvar uma imagem aqui, né? Vocês pegam aqui do computador de vocês, colocam a imagem. Eu posso adicionar marcações também no modelo. Então é bem completinho e o melhor, né, de a gente criar aqui nesses topics, que o Trimble ele permite você fazer a exportação desse BCF. Então, vocês podem utilizar lá no Revit, por exemplo, um plugin do BIM Collab. Eu vou mostrar em algumas próximas aulas como a gente pode fazer isso. E no BIM Collab, então você está trabalhando lá no Revit, você carrega esse BCF e você já vai direto ao ponto que necessita ajuste, porque em projetos assim maiores, né, fica um pouco complicado às vezes só por uma vista aqui a gente encontrar exatamente o ponto certinho. Então o BCF ele atrela ao ID, ao IFC Guide do elemento. Então o que é o IFC Guide? É como se fosse o RG do elemento. Cada elemento possui um número de IFC Guide, tá? Então todos os elementos são digamos assim, elementos únicos no que a gente exporta para o nosso IFC.
beleza? Então essa foi a introdução aí ao Trimble. Eu sugiro vocês a analisarem um pouquinho mais o programa, né? E irem se acostumando aí com ele, porque basicamente todos os CDEs funcionam mais ou menos nessa sistemática, beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Muito obrigado!